Olá! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Universo Holístico. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar sobre assuntos tão importantes, não é verdade? E eu sempre começo esse programa explicando o tema que nós vamos conversar e o motivo pelo qual eu escolhi esse tema. Então, nós vamos falar sobre envelhecimento. E por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema polêmico, né, em primeiro lugar, mas não é só por isso, não. Durante 5 anos da minha vida, eu trabalhei ativamente, todos os dias, com pessoas idosas. Eu dava aula para as pessoas idosas, aula de massagem, aula de consciência corporal, e foi um período onde eu aprendi profundamente com essas pessoas sobre muitas coisas. E hoje eu trago muitos desses aprendizados para os meus atendimentos no consultório, para as minhas vivências, para a minha experiência e até mesmo para a minha própria vida. Além do fato de atender muitas pessoas ainda hoje, que assim como eu, como você e como todo mundo, estão passando pelo processo do envelhecimento. E por que estão passando pelo processo do envelhecimento? Porque eu vou começar esse programa dizendo assim: nós começamos a envelhecer no momento em que nós nascemos. Nós só não fomos comunicados a respeito disso e nós não aprendemos a lidar com essa questão, porque esse assunto é um tabu. Ele não é tratado, não é explicado, não é conversado. Mas hoje a gente vai desmistificar aqui muitas coisas. E vamos explicar como é que esse programa vai ser, como é que ele vai ser dividido, né? Eu não tive tempo, infelizmente, hoje de fazer os slides para poder trabalhar aqui com vocês, então nós vamos só na conversa mesmo, tá? O programa é sempre dividido em 4 partes, 4 etapas. A primeira etapa eu vou falar sobre o que é o envelhecimento, como envelhecer com saúde, o envelhecimento e a sexualidade. E por último, nós vamos falar sobre na realidade, faremos um exercício para acolher esse processo de envelhecimento, tá certo? Então, eu vou repetir a frase que eu acabei de dizer, que nós envelhecemos, começamos a envelhecer a partir do momento em que nós nascemos. Nós só não temos a compreensão de que isso acontece. Por quê? O envelhecimento, ele não é um assunto conversado na nossa sociedade. Ele não é um tema que é discutido, que é falado. Muito pelo contrário, ele é muito criticado e mal visto. Mas nós vamos chegar nessa etapa. Primeiro vamos explicar, né, o que é o envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele se caracteriza, na realidade, pelas mudanças morfológicas, funcionais, biológicas, que são resultantes das transformações que nós vamos sofrendo ao longo da vida. Então, são essas transformações que o nosso organismo é submetido e que acabam causando aí esse processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento ele ocorre também em função das nossas interações com o ambiente. Então, por exemplo, quando a gente não toma água, quando nós tomamos muito sol, quando nós vivemos num local muito poluído, a nossa dieta, em termos de alimentação, também influencia muito na estrutura e na função de todas as células, todas as moléculas do nosso organismo. Por isso que tomar água é fundamental. Nosso corpo, ele é feito de mais de 75% de água. Então, as pessoas que não tomam água, elas tendem a ter um envelhecimento precoce. As pessoas que ficam expostas muito tempo ao sol, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cuidado, também acabam tendo o envelhecimento da pele muito mais rápido. Então, o envelhecimento ele não se dá só pela parte estética, isso é bem importante deixar claro. Apesar de muitas vezes a sociedade olhar muito, né, para essa parte estética, e nós temos, vou colocar entre aspas aqui, muitas vezes julgados pelas aparências, o nosso envelhecimento ele também se dá no processo fisiológico e biológico mesmo.
Então, a gente pode dizer que a meia-idade, ela realmente é uma fase complicada. Por que que ela é uma fase complicada? Porque, em primeiro lugar, a nossa autoestima é colocada à prova a todo instante. Porque muitas pessoas acabam se sentindo diminuídas, tristes, impotentes, em função desse processo do envelhecimento, porque elas não gostam da imagem que elas veem no espelho. E claro que quando existe a condição de uma doença que agrava, né, esse processo de natural do organismo, isso piora também. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade, alguma mobilidade, tudo isso vai fazendo com que a autoestima fique cada vez mais prejudicada. Então, nós podemos dizer que a construção do nosso envelhecimento, ele pode ser, poderia ser tratado de uma forma preventiva, mas nós não temos esse hábito, infelizmente. Eu vou até abrir aspas aqui para falar de uma curiosidade em termos de medicina, porque lá na China, na época dos imperadores, os médicos acupunturistas, os médicos chineses, eles eram pagos para que toda a família imperial tivesse saúde. Se algum membro da família imperial adoecesse, o pagamento do médico imediatamente era suspenso. Só que nós vivemos uma inversão de cultura, de valores tão grande, que hoje nós pagamos o convênio médico para que eles nos socorram. Não existe essa mentalidade, principalmente aqui no Ocidente, de prevenção. Então, se nós pudéssemos trabalhar a mudança da mentalidade para que houvesse uma prevenção com relação ao processo do envelhecimento, no sentido de acolhê-lo como uma característica natural do processo evolutivo do ser humano, nós com certeza teríamos mais qualidade de vida ao invés de adoecimentos. Porque geralmente as pessoas que já têm uma questão ligada à autoestima, porque não aceita esse processo natural do envelhecer, ainda agravado por uma doença crônica, vai fazer com que essa pessoa, além de ter uma autoestima prejudicada, fique infeliz e acarrete a probabilidade de ter mais doenças. E daí o que acontece? Existe uma coisa que é natural aqui no Ocidente também, que é a questão de negar a velhice. E esse, com certeza, é um dos piores comportamentos para se ter. Porque, novamente, eu insisto, infelizmente, a nossa cultura ocidental, ela não nos ensina, não nos educa a envelhecer. Muito pelo contrário, né? Banaliza esse processo. E daí existe também aquele culto ao corpo, aonde você tem que ser gostosa, ter tudo no lugar, né? Peito grande, bunda grande, tem que ser aqui sem nenhuma questão aqui de como é que eu posso dizer, preconceito, tá? Mas é o culto. Tem que ser loira, de olhos azuis, são os padrões de beleza que a mídia, que a sociedade impõe. E daí, se você não é aquele símbolo sexual, você não está dentro daquele padrão de beleza que é tido como natural. Então, quem é mais gordinho já vai se sentir mal, quem não é loiro vai se sentir discriminado, e daí começam essa questão das pessoas se desvalorizarem e erroneamente valorizarem mais o externo do que o interno. E elas acabam transformando esse desejo básico e primário de estar dentro dos padrões da beleza como sendo algo extremamente necessário. E daí vira uma questão de competição e gera cada vez mais problemas ligados à autoestima. Claro que a autoestima ela é importante e fundamental para qualquer pessoa. Eu já fiz um programa aqui falando de autoestima.
E a autoestima, ela independe da idade. E o que é autoestima? Vamos relembrar, né? Ela significa a capacidade da pessoa de ter uma avaliação positiva de si mesma em diversos aspectos da sua vida. E é claro que quando eu não estou gostando daquilo que eu estou vendo, eu já vou eliminando essa possibilidade em várias áreas. Vou colocando empecilhos para ser feliz, não é verdade? Então é preciso manter interesse, manter vivo o interesse pelas coisas da vida de uma forma geral, enquanto a gente está nesse processo de envelhecimento. E quando você fica nessa angústia de querer transformar aquilo que você não é para aquilo que você gostaria de ser, aquilo que a sociedade impõe, isso pode gerar uma depressão e até mesmo um conflito de identidade, porque aquilo que você vê no espelho não condiz com os padrões é, ditos pela sociedade como os padrões de beleza, e daí você começa a entrar nesse conflito de que você não quer ver suas rugas, seu pego de galinha, sua marca de expressão, e o que deveria ser considerado natural. É claro que você pode, como eu disse ali no início também, através de uma alimentação saudável, de bastante água, cuidados com a pele, exercícios físicos, você pode retardar um pouco este processo, mas isso não significa que você não vai envelhecer. Então, esteticamente ou biologicamente, vai ser um processo natural. Agora, o que a gente precisa? Olhar essa questão do corpo de uma forma mais expressiva, porque o nosso corpo, ele se comunica. E quando a gente não olha com amorosidade para esse corpo, está de mal com ele por conta dessa autoestima baixa, que imagem que nós estamos passando para a gente e para os outros, né? E daí acontece esse conflito, porque o idoso, e assim, a gente pode colocar que todos nós estamos nesse processo do envelhecimento, como eu disse. Eu já estou caminhando para esse processo do início da terceira idade, eu já cheguei no meio século. Então, agora vai ser aquele movimento, né, de você chegar no ápice e começar a descer a ladeira, descer o cume da montanha. Então, é necessário que a gente resgate, dentro desse processo do envelhecimento, a própria beleza de acordo com a idade que se tem. Porque quando você começa a ter mais amorosidade por aquilo que você olha no espelho, né? Quando você se olha no espelho, você se aceita, você se gosta, você se respeita, você vai começar a exigir também da sociedade um pouco mais de respeito com relação a isso. Se nós pensarmos nos nossos antepassados lá atrás, qual era a média de idade, né, dos nossos bisavós, trisavós, tataravós? Não se passava dos 40 anos. Então, chegar aos 40 já era considerado muito. Hoje, chegar aos 90 no mínimo, é o mínimo aceitável chegar aos 90 anos. E claro que quando você consegue chegar numa idade dessa, com saúde, com lucidez, é muito mais prazeroso. E se você se aceitar, então, é muito melhor. Eu tive a oportunidade de conviver com uma senhora durante pelo menos 4 anos aí, nos últimos 4 anos, que era uma senhora incrível. Ela tinha 93 anos e ela morava sozinha. Ela fazia tudo na casa dela. Era ela quem cuidava da comida, da limpeza. Ela vivia passeando para todos os lugares. Era ela quem ia ao mercado. Ela fazia crochê como uma forma de distração e também para vender. Fazia biquinho de pano de prato, ela participava ativamente, ela era espírita, então ela participava ativamente dentro de um centro espírita, de uma vitalidade, de uma cabeça, de uma lucidez, mas ela tinha uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Ela se gostava, ela dizia: eu me acho linda, eu me acho maravilhosa, e eu me considero muito feliz pela oportunidade de poder viver essa vida, de ver os filhos, de ver os netos, os bisnetos. Então ela tinha uma força interior que irradiava para todos os lados. Ela faleceu o ano passado, vítima de um câncer
que foi descoberto em 2 ou 3 meses, foi devastador. Ela, quando descobriu, já estava num processo muito avançado, mas até durante esse processo do câncer, ela mantinha lá um ânimo, uma vitalidade que eram invejáveis, invejáveis de uma forma positiva, a gente pode dizer, porque não é qualquer um que aceita com naturalidade esse processo. Então, para mim, ela foi um dos exemplos de conviver, de exemplos de vida, para que a gente possa aprender de como nós deveríamos ser, como deveríamos agir nesse processo ligado ao envelhecimento. Como eu disse, eu trabalhei durante 5 anos ativamente com a terceira idade. E o que eu mais via eram as mulheres, principalmente, porque as mulheres são maioria no mundo e dentro dos grupos que eu participava, elas também eram maioria. Então, muitas infelizes, tristes, porque não gostavam daquilo que elas viam, daquilo que elas eram, do processo de vida delas. Então, é necessário que a gente resgate essa feminilidade e a masculinidade também, através do processo do envelhecimento. Porque geralmente o que se diz, né? Que eu vou colocar terceira idade aqui, nem é um termo que eu gosto muito de usar, ou melhor idade. Eu acho que é o idoso mesmo, porque essa é a palavra correta para ser usada. E dentro dessa questão, né, da terceira idade, existe muita limitação e muito preconceito com o próprio corpo, com as limitações da idade, as limitações da doença e principalmente até mesmo com relação à sexualidade, porque não se fala, isso também é um tabu, falar da sexualidade na terceira idade, porque o corpo já não tem mais a mesma vitalidade. Muitas vezes existem as disfunções hormonais causadas pela menopausa, pela andropausa, e até mesmo disfunções sexuais, muitas vezes. Mas as pessoas olham o idoso como se ele não tivesse direito a uma vida sexual ativa, como se ele nem tivesse direito à vida sexual, né? Então, nós precisamos compreender que, independente da idade, nós precisamos viver no presente. Precisamos visitar o passado e termos o futuro na nossa imaginação, no sentido de que a velhice, ela surge como uma vitória sobre o tempo. Porque o tempo, ele vai, como é que eu posso dizer, se transformando conforme nós vamos envelhecendo. E essa é uma oportunidade de crescimento para que a gente possa usar da sabedoria que foi nos permitido ter com o passar das experiências que nós tivemos para construir um presente e um futuro muito mais ricos e muito mais não só ricos no sentido de experiência, mas ricos também no sentido de vivência e de autoaceitação. Então, nós podemos falar que o tempo, ele é uma criação que tem uma dimensão pessoal e social. Por quê? Porque nós precisamos considerar que a vida, ela vai trazer esses dois lados. Cada idade, ela tem o seu modo. Então, o bebezinho, ele tem necessidades específicas, conforme a criança vai crescendo, vão ter outras necessidades. Quando você é adulto, as necessidades mudam completamente. E no processo do envelhecimento, são outras as necessidades também. Então, respeitar essas necessidades e esse último ciclo de vida da gente também faz com que a gente possa assegurar a liberdade das escolhas com relação ao que a gente está vivendo. Então, o idoso, muitas vezes, ele precisa pedir desculpas porque ele existe, porque parece que ele é um peso para os outros. Quando a gente fala desse processo de envelhecimento, se a gente pensar na palavra aposentado, antigamente, o que significava o aposentado? Vem da palavra aposento, que é o quê? Colocar aquela pessoa que não serve mais para nada no quarto sem fazer nada ali para ele passar as horas dele, os últimos dias dele, o último tempo dele, deitado, dormindo sem fazer nada. Mas essa é uma condição
que está relacionada com aquele tempo de vida onde chegar aos 40 era muito tempo. Hoje em dia, a nossa realidade é completamente diferente. Só que o conceito que a gente tem não mudou. Então, precisa revisitar tudo isso e ressignificar toda essa nossa estrutura de olhar as coisas e de falar as coisas com relação a essa questão da terceira idade, da longevidade na realidade, né? Porque a longevidade ela é uma conquista da ciência. Só que não adianta você ser longevo, mas ter uma saúde debilitada. Então, viver preso numa máquina não é saudável. Então, assim, a gente vai viver 100 anos, mas você está respirando por aparelho, quem está fazendo você viver é o aparelhinho que faz o seu coração bater, isso não é qualidade de vida, não é verdade? Então a gente precisa dizer que envelhecer com qualidade e dignidade agrega muitos anos de vida. Essa é a grande questão. Então a longevidade humana, ela é um desafio. E o idoso, eu entendo que ele tem muito para dizer para a sociedade. E nós temos muito que aprender com os idosos. Volto a dizer, as outras culturas, elas valorizam muito esse processo do envelhecimento. Então, os chineses, os japoneses, os indígenas, as pessoas mais velhas, elas são respeitadas, elas são, tudo aquilo que elas dizem é levado em consideração. E, infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas desrespeitam mesmo o idoso. Então, quando o idoso vai falar alguma coisa, porque ele está falando bobagem. Porque ele não sabe o que está dizendo. Não, isso era no tempo dele, agora as coisas são diferentes. É claro que nós precisamos ter essa consciência de que cada tempo é um tempo. Então, os tempos dos meus bisavós foi diferente dos tempos dos meus avós, que foi diferente dos tempos dos meus pais, que foi diferente do meu tempo, que diferente do tempo dos meus filhos, que será diferente do tempo das minhas netas, que será diferente do tempo do futuro. Porque cada tempo é um tempo, mas isso não significa que o idoso não tenha sabedoria e não tenha vivência e experiência que ele possa transmitir. Então, nós precisamos olhar para o idoso com mais amorosidade, carinho e cuidado e ouvir mesmo o que ele tem a dizer. Então, o tempo ele não é só uma dimensão cronológica medida em dias, meses, anos, mas sim um horizonte de possibilidades. Porque se nós olharmos para tudo que esse idoso já viveu, e se você olhar para a sua própria vida, independente da idade que você tenha, olha para a sua vida e veja tudo que você já viveu, tudo que você passou e tudo que você conquistou. Não é possível que você não tenha nenhuma sabedoria adquirida diante do que você já experienciou. Então, imagine quando você chegar lá nos seus 80, 90 anos, com certeza você vai ter bagagem. E compartilhar essa bagagem é muito rico. Por isso que quando você coloca idosos e crianças juntos, as crianças elas são muito mais abertas a conviver com os idosos e aceitar aquilo que os idosos trazem com mais naturalidade. A troca é muito rica. Faz bem para a criança, essa sabedoria do idoso, porque ele vai contar história, porque ele vai repetir várias vezes a história, e criança adora isso, e a criança vai proporcionar para o idoso aquela motivação, aquela alegria, aquela sensação de vida, que é muito importante. Então, quanto maior a nossa capacidade de se adaptar a essas transformações que a vida nos traz, no corpo físico e em tudo com relação ao envelhecimento, mais a gente amplia a possibilidade de viver essa última fase da nossa vida, que é o envelhecimento, com muita integridade. Então, o envelhecimento bem-sucedido, ele traz para a gente uma sensação de leveza, de viver a vida com leveza. Ela vai ser natural, ela vai ser encarada com mais naturalidade. Então, é de um valor inestimável aquilo que a gente adquire pelas experiências que nós vivemos. A sabedoria, ela é a grande parceira para essa fase da vida. Porque o idoso, ele já vivenciou muitas coisas, então ele já não vai se importar com picuinhas, ele já não vai se importar em estar certo, estar errado, ele quer ser feliz, ele quer viver a vida e ele vai poder falar as coisas que ele tem vontade, sem filtro muitas vezes, mas porque ele sabe se colocar.
É claro que eu não estou aqui, dizendo de casos específicos, tem muita gente que não tem noção, mas isso não tem noção não é porque é idoso, às vezes não tem noção desde jovem. Então, é importante deixar as coisas bem claras aqui para que não haja, né, um mal entendido das palavras que eu estou colocando. Mas quero falar um pouquinho também com relação à sexualidade na terceira idade. Porque todos nós nascemos pelados, nascemos nus. Quando nós somos crianças, né, meninos, meninas, às vezes tomam banho juntos, brincam juntos ali, pelados, nus, e tudo é visto como normal. Porém, na adolescência, hoje já nem tanto, né, porque existe tanto preconceito com várias coisas, que as crianças acabam se sexualizando com uma idade muito, muito nova, né, assim, na tenra idade. Mas na adolescência, o que, que acontece? Já as coisas mudam. O seu corpo já começa a se transformar, daí vai aparecer seios, pelos, espinhas, primeira menstruação, no caso das mulheres. Daí já vai surgir um outro olhar com relação à nudez. Daí já vem a vergonha, o pudor, o medo, a culpa, já começam a vir aquelas outras questões, né? Mas, na verdade, o que mudou mais do que o nosso corpo foi a nossa cabeça. É claro que nós começamos, nessa fase da adolescência, a sentir desejos sexuais. Mas, além disso, os valores colocados pela nossa família, a moral da sociedade vai influenciar muito no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Então, a gente pode falar que desde a Revolução Industrial, o corpo, principalmente o corpo da mulher, ele começou a ser visto, e muitas vezes, eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Vendido como se ele fosse um carro, como se ele fosse uma televisão. E daí, o que, que aconteceu? A nudez, ela passou a ser o sinônimo de pornografia, prostituição, sacanagem. Mas, se nós formos olhar para a história e voltarmos lá em tempos atrás, nós vamos ver que desde a Grécia Antiga, por exemplo, os artistas, eles cultuavam na realidade o corpo e esculpiam belíssimas estátuas nuas. E vários artistas se consagraram pelos traços perfeitos, esculpidos e pintados nus. E aquele padrão de beleza que a gente vê nas estátuas não tem nada a ver com o padrão de beleza que a gente tem na atualidade. Então, tudo depende da forma como nós encaramos a nudez. O nosso corpo, ele é com certeza uma escultura e talvez a mais bela obra de arte já concebida pela natureza. E cada um de nós somos obras de artes únicas, exclusivas, não existe igual. Então, por que não apreciar essa obra de arte como nós apreciamos o quadro, uma bela paisagem, uma escultura? E daí, quando a gente pensa nessa questão da sexualidade e do sexo, vem os preconceitos. O sexo, gente, é algo bom e saudável de sentir, de fazer. É muito bom, né, você sentir o seu corpo com o corpo do parceiro, da parceira, e fazer essa relação crescer. A sexualidade, ela é uma necessidade fundamental no ser humano. E ela traz vida, energia. E a sexualidade, ela nasce, cresce, evolui de acordo com cada indivíduo. O amor e o prazer, eles não terminam com o envelhecimento. E a gente, muitas vezes, quando olha para a terceira idade, acha que isso se acabou, que isso não existe. A gente pode falar, assim, na realidade, eu vou trazer um dado bem importante. A Organização Mundial da Saúde, ela define a sexualidade como sendo uma energia que nos motiva a procurar, por amor, contato, ternura e intimidade. E que se integra com o modo como nós nos sentimos, como nós nos movemos, como nós tocamos e somos tocados. Então, ser sensual e, ao mesmo tempo, sexual é fundamental, porque isso vai influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas interações, e também influencia a nossa saúde física e mental. Uma das maiores grandezas da sexualidade, claro que é a relação sexual. Porém, ela não se reduz a esse ato.
E quando a gente pensa nessa questão da terceira idade, muitas vezes se traz muito essa conotação, sabe? De que por alguma questão de mobilidade, de impotência ou da perda do desejo, da libido, não se faz mais o sexo em si, o ato sexual em si. Só que existem outras formas de você ter intimidade. Porque a intimidade, ela é um conjunto de sentimentos, comportamentos e afetos. Então, se a sexualidade ela é fundamental dentro de um relacionamento, e claro, dentro de um relacionamento afetivo, como é que você pode ponderar que na terceira idade não haja espaço para amar, para ser amado, para se sentir desejado e para desejar? Isso é coisa da sociedade mesmo, que impôs essa figura de que idoso não faz sexo. E daí nós temos essa dificuldade de compreender esse conceito abrangente da sexualidade, porque a gente tem uma tendência exatamente de desvincular a terceira idade com o sexo. Como se de um momento para o outro essa dimensão da sexualidade desaparecesse da vida dos outros, ela fosse lacrada da vida. Então, as pessoas colocam muitas vezes assim, idoso e criança não fazem sexo. Eles são analisados numa perspectiva assexuada, como se eles não tivessem desejos, sentimentos, fantasias, expectativas. Claro que no caso da criança, a fantasia não está ligada à sexualidade, mas ela tem desejos, ela tem sentimentos, ela tem fantasias, ela cria expectativas, não necessariamente ligadas ao sexo. Mas a gente olha para o idoso e acha que ele está sem vida. Ele não tem mais direito ao desejo não só sexual, mas é como se ele não pudesse ter desejo de viajar, de planejar coisas, de desejar, de repente, fazer um curso, de fazer trilhar uma nova carreira, fazer alguma coisa diferente. É como se, assim, chegou na terceira idade, a vida acabou, encerra por aqui, agora você tem que ficar aposentado lá, fazendo nada. É bem assim que as pessoas pensam, infelizmente. Só que essa atitude repressora, principalmente com relação à sexualidade na terceira idade, ela fica muito latente, patente nos adultos e principalmente na família que eterniza essa questão da assexualidade da terceira idade. E eu vou dizer, esses mitos construídos acabam prejudicando muitas vezes em vários aspectos. E daí os idosos eles não se sentem à vontade de se expor, de viver intensamente essa fase da vida. Então, todo mundo acha muito bonitinho quando vê um casal de idoso passeando de mãozinha dada. Agora, quando dá um beijo na boca, quando tem um gesto de carinho, daí todo mundo já regala o olho. Porque isso não é o comum, por conta desse mito que foi criado. Antes de eu continuar aqui, queria saber o que vocês estão achando disso que eu estou falando, se vocês concordam, se vocês não concordam. Conversem aí um pouquinho comigo. Seja bem-vinda, Joelma. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre essa questão da sexualidade na terceira idade. Porque essa questão da sexualidade na terceira idade, ela frequentemente ela é vista e baseada nesses estereótipos, né, privados de significado, porque vem com essa associação de que idoso não tem essa vida sexual, então ele tem uma insatisfação porque ele tem uma disfunção fisiológica, e daí ele não vai conseguir ser feliz e realizado nessa questão da sexualidade. É claro que a gente precisa levar em consideração que existem fatores fisiológicos e biológicos que podem, muitas vezes, contribuir para uma dificuldade nesse quesito. Mas isso não invalida você trabalhar essa questão da sexualidade de uma outra forma. Então, a aparência física, ela pode contribuir para uma atitude de inibição durante a atividade sexual. Então, novamente, nós falamos a questão da autoestima, não está se sentindo bem e não gosta do próprio corpo, isso vai impedir, muitas vezes, que tenha uma vida sexual ativa. Também existe a questão de achar que a terceira idade não é atraente, que não tem esse interesse pelo sexo, né? E daí vai faltar esse estímulo sexual.
Só que nós podemos dizer que existe falta de informação e às vezes uma atitude muito pessimista no que se refere ao sexo na velhice, porque a sexualidade, como eu falei, ela pode ser expressada de diferentes formas durante toda a nossa vida, não só especificamente com o ato sexual. Então, a gente pode olhar que por que a gente acha bonitinho quando vê os idosos de mãozinha dada juntas, andando na pracinha, ou sentados assim, encostadinho, cabecinha um no outro? Isso é uma forma de amar. E a forma de amar, ela pode ser aprendida e desenvolvida de diferentes maneiras. Por isso que a gente acha bonitinho. Oi, dona Ana, seja bem-vinda. E daí é importante falar que em todas as fases do nosso desenvolvimento, nós vamos dando significado e segurança para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam, né? E quando a gente chega nessa questão da terceira idade e a gente acaba não se sentindo seguro dentro do ambiente, em vários aspectos, isso faz com que a gente acabe se inibindo de se expressar. É claro que, como eu falei anteriormente, as doenças e a invalidez, elas podem afetar esse processo ligado à sexualidade. E às vezes tem condições mais sérias mesmo. A gente pode dizer pessoas que têm problemas cardíacos, tem algumas questões que o médico vai dizer que não é aconselhável a pessoa fazer sexo ou ter o ato sexual. Mas isso não impede que você tenha intimidade, que você tenha carinho, que você troque olhares, toque mesmo. O toque é muito importante durante a terceira idade. Os bebês e os idosos, eles precisam do toque. Sem o toque, eles podem morrer. Então, é necessário que a gente olhe para essa questão com bastante importância. Como eu falei, né, eu já trabalhei com a terceira idade, e uma das coisas mais lindas de trabalhar com a terceira idade, e eu adorava quando fazia esse tipo de movimento, e trazia esse tema ligado à sexualidade para eles, eu montava mesmo um cenário ligado a essa questão da sedução, para que eles pudessem resgatar esse movimento. E era lindo ver as mulheres e os homens que participavam com aquele brilho no olho de se sentirem vivos, porque estão vivos mesmo, mas de resgatarem essa possibilidade de sentir esse tesão pela vida. E o tesão aqui não é necessariamente ligado ao sexo em si, mas é o tesão pela vida, essa coisa de se sentir aninhado, acalorado, de olhar com desejo, de olhar com carinho, de olhar com amor. Então, às vezes, o dormir juntinho, ele vale mais do que uma noite inteira de sexo. Por isso que, quando a gente olha na terceira idade, né, que eles estão juntos, a gente pode dizer assim, que ter alguém é uma escolha. Permanecer junto é uma decisão que exige compromisso, entrega, honestidade, dedicação. Amar e não enjoar de amar. Então, o rostinho bonito, ele vai envelhecer. A maquiagem, ela sai com a água. A pele bonita, ela enruga. O cabelo lindo fica branco. O corpo definido cai. Mas o caráter fica. E quando existe amor de verdade, existe esse compromisso de permanecer junto, você vai olhar para o outro e mesmo assim você ainda vai sentir orgulho, sentir carinho, admiração e querer permanecer junto. Então, é bem importante olhar para esse lado da sexualidade, mas por um outro aspecto também, né? Pelo aspecto de que isso é vida, envelhecer faz parte, e o sexo dentro do envelhecimento também faz parte, não pode ser visto como tabu. E quando que a gente começa a envelhecer, né? Como eu disse, desde o momento que a gente nasce. Mas no caso das mulheres, a gente pode dizer que a partir dos 35 anos, a vida já começa, né? O corpo já começa a trazer algumas mudanças fisiológicas, biológicas, que são visíveis na pele, nas mamas, na mucosa genital, e também mudanças
ligadas à parte psicológica, como a irritabilidade, a mudança de humor. Não que a pessoa não tenha isso durante a vida, pela TPM, por exemplo, mas é claro que isso começa a ocorrer às vezes um pouco mais acima dos 35 anos. E claro que quando entra na menopausa, alguns sintomas podem se agravar. E daí essa sexualidade em função desses problemas também podem ser afetados. Então, não é porque é só na terceira idade que você vai ter algumas questões ligadas à sexualidade. Muitas alterações hormonais, elas acontecem muito antes da chegada na terceira idade em si. No caso dos homens, o processo de envelhecimento ele é um pouquinho diferente, né? Porque a produção dos espermatozoides após os 40 anos ela já é menor, mas ela não é totalmente ausente. Por isso que existe uma redução da produção do hormônio da testosterona, que é um hormônio masculino, mas ela não vai decaindo grandemente, o que nem a mulher, né? Assim que apaga de repente, ela é um pouco mais lenta. Então, no homem, você percebe que o envelhecimento parece que ele retarda um pouco mais. Mas talvez seja por isso que muitas vezes os homens se adaptem um pouco mais com relação à chegada na velhice. E existe também na questão da sociedade, né, um olhar de que o homem, quando envelhece, ele fica charmoso. A mulher, quando envelhece, fica feia. Tá tudo caindo, tá tudo feio. E o homem grisalho é bonito. Então, também existe essa questão ligada à cultura daquilo que se foi, que a sociedade foi trazendo ao longo do tempo, né? E daí existem alguns problemas físicos que podem aparecer no decorrer desse processo de envelhecimento e que afetam a vida como um todo e, como a gente estava falando da questão da sexualidade, inclusive a questão sexual mesmo. Então, são as disfunções cardíacas, o diabetes, as artrites. É claro que quando você tem uma limitação física, tudo é ruim, mas não é só na fase de quando você está idoso que vai ser ruim. Qualquer jovem que sinta dor não vai gostar de sentir dor, porque a dor ela é uma coisa que impacta a nossa vida como um todo, afeta o humor, afeta o dia a dia, a rotina. E é claro que quando você vai envelhecendo e você vai envelhecendo com dor, isso vai trazer um processo mais doloroso nessa questão do envelhecer. Então é preciso que a gente olhe, né, para todos esses fatores que contribuem aí para esse processo de envelhecimento e possamos olhar com mais amorosidade para eles e sem, como é que eu posso dizer, sem julgar o processo de cada um, porque cada um é único, cada um vai viver o seu processo de envelhecimento de uma forma. E eu sempre digo isso para as pessoas que eu atendo, né, que estão nessa fase do envelhecimento, de que não é porque é velho que vai ter dor, porque muitos chegam lá dizendo isso. Ah, não, eu estou assim por causa da idade. E eu bato na tecla de que não é a idade, porque eu atendo pessoas muito jovens, de 20, 30, 40 anos, que estão cheias de dores, que estão muitas vezes imobilizadas, que estão com seríssimos problemas de saúde e pessoas de idade que não têm metade do problema que pessoas mais jovens têm. Então, não coloquem a culpa desse processo do envelhecimento, das dores, de que não posso isso, tô aquilo porque estou envelhecendo. Não é dessa forma. Isso também precisa ser desmistificado, tá? E para a gente fechar essa questão ligada à sexualidade na terceira idade, nós podemos dizer assim que quando a gente consegue melhorar a nossa autoestima, aceitar esse processo do envelhecimento com mais naturalidade, isso vai fazendo com que a gente fique mais disponível para amar, para se relacionar, para procurar contato, para se desejar e desejar os outros, para quebrar esses preconceitos que a sociedade colocou. E, gente, uma coisa muito importante: o amor não tem idade. E toda forma de amar e de amor vale a pena, independente da idade.
E é tão bacana quando a gente vê um idoso reconstruindo a sua vida, porque ele ficou viúvo, porque ele se separou, seja lá a história de vida dele, mas que ele tem essa possibilidade, às vezes dentro do próprio casamento, mas reconstruir esse desejo, essa vida, como é que eu posso dizer, esse amor por viver o tempo que lhe restar, independente de ficar pensando quanto tempo falta, a gente não sabe, né? A gente vem com um prazo de validade, mas a gente não sabe qual é essa datinha que vai ser o dia final. Mas a gente precisa viver cada momento de uma forma única, porque cada dia ele é único e ele traz a oportunidade de você viver de uma forma diferente do que você viveu o dia de ontem. Então, o meu desejo aqui é que você possa se olhar, independente da idade que você tenha, se olhar com mais amorosidade, se olhar com mais acolhimento, com mais tranquilidade para esse processo de envelhecimento que é natural. Dizer que a gente gosta de envelhecer? Não, ninguém gosta. Claro que se pudesse, voltaríamos todos lá para a fase dos 18, 20 anos. Mas não é assim que é a vida. Então, quando a gente consegue compreender exatamente como a vida é e aceita as coisas como elas são, fica mais fácil lidar com aquilo que está acontecendo, lidar com as nossas limitações, lidar com as nossas questões, mas precisa ter acolhimento sempre. Isso eu bato muito na tecla aqui, toda semana falando, né? Não adianta querer excluir as coisas, fazer de conta que não estamos enxergando, que as coisas, que a gente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas ter essa aceitação, essa amorosidade, esse acolhimento faz com que a vida seja mais leve. E o envelhecer, ele é um processo natural. E a gente precisa, e todo idoso tem o direito à sua individualidade, e de valorizar os anos de vida que ainda lhe restam com toda a qualidade emocional, física, mental, energética e até mesmo sexual. Então, tem que colocar tudo isso no combo, porque tudo, absolutamente tudo faz parte. E a terceira idade, esse processo do envelhecimento, é um processo, é um momento da gente se descobrir e de se ajustar. Porque a gente precisa mergulhar em nós mesmos para nos identificarmos, né, com essa nova fase, para a gente poder se entender. Se a gente pensar nessa questão ligada ao físico, né? Os músculos eles vão perdendo o tônus muscular e a nossa flexibilidade, a nossa agilidade não é a mesma. Por isso que os exercícios físicos eles são importantes. Ah, mas eu tenho dor e o exercício físico me causa dor. Então você tem que conversar com o seu médico, com o seu personal, para que ele possa ajustar algumas atividades que você possa fazer para você se sentir bem. E lembra que eu falei lá no início, tomar água é fundamental. A água, ela é vida o tempo inteiro. Eu tenho um cliente que fala que a água enferruja, por isso que ele não toma água. Ele até tem, nem aparenta ter a idade que tem, nos seus 80 e tantos anos, mas a água, ela é fundamental. Ele bebe outros líquidos. É importante? É importante, mas a água, ela ainda assim continua sendo fundamental. Claro que também existem vários tratamentos médicos que eles vão auxiliar no alívio de dores, no alívio de uma série de problemas de saúde que você possa ter. É fundamental ter um acompanhamento médico? Com certeza. Mas também é importante que você tenha hábitos saudáveis. Então, a alimentação, a qualidade de vida, você precisa viver mais. Na terceira idade, né, no envelhecimento, a gente já não tem mais tantos compromissos, né? Você não tem mais filhos pequenos, às vezes cuida do neto, mas não é uma obrigação. Então você precisa fazer mais coisas prazerosas, mais coisas para você. É o momento de olhar para você, porque uma coisa que é muito bacana na questão do envelhecimento é que o idoso ele tem mais liberdade para poder se expressar. As pessoas elas realmente não vão se importar muito quando o idoso
fala alguma coisa e as pessoas até vão rir muitas vezes, porque ele não vai ser levado como uma ofensa. Então, usar dessa possibilidade de se expressar com mais naturalidade também é bom, porque você não vai ficar carregando tanta mágoa, tanta coisa dentro de você. Quando a gente fala dessa questão do idoso precisar reforçar sua própria identidade, eu digo que ele precisa aprender a caminhar nessa nova jornada, nesse novo roteiro da vida dele. É um caminho novo, né? Descoberta, porque nunca se viveu isso. A gente nunca viveu nenhuma etapa da vida, mas a terceira idade, ela traz essa descoberta. A gente precisa aprender o caminho para desenvolver o prazer pela vida. Prazer em todos os aspectos. E o prazer aqui, ele não é sinônimo de superficialidade, de frivolidade, de materialismo, mas sim o prazer de você ser quem você realmente é, de fazer as coisas que você realmente gosta, em todos os aspectos. Então, eu sugiro que cada um aqui possa despertar todos os seus sentidos para que a vida seja mais prazerosa em todos os aspectos. Então, desperte, se desperte para a sua vida, se desperte para o seu corpo, se desperte para aquilo que existe agora. Se olhe com mais amor, com mais carinho para essa nova etapa da sua vida, porque você tem muito ainda a aprender e mais ainda a ensinar. Então, quando você se disponibiliza dessa forma, as coisas ficam muito mais fáceis. Bom, eu quero agora fazer aquele exercício, né, no final do programa, e enquanto vocês vão se preparando aí, queria dar aqueles recadinhos do coração. Sempre lembrando que o programa aqui tem o intuito de trazer temas que possam fazer vocês refletirem um pouco mais, para que vocês tenham uma vida ou um olhar para a vida diferenciado, né? Trazer esse movimento e trazer questionamentos que vão levantar mesmo algumas polêmicas, como esse do envelhecimento, mas que possam te ajudar de alguma forma. Eu atuo, como vocês sabem, a Ivone está chegando, tudo bem, Ivone? Eu atuo, como vocês sabem, com os atendimentos terapêuticos, com os cursos de formação, com a mentoria, e dentro desse processo, dessa minha vivência de quase 22 anos, dentro do mundo das terapias, eu posso dizer que é muito lindo quando eu recebo clientes, né, dessa terceira idade, que chegam cheios de vida, cheios de energia, e eles falam, eu preciso mesmo de terapia, eu preciso mesmo de cuidado. Quando chega alguém que está nesse processo da aposentadoria e fala assim, eu quero começar uma nova carreira, e eu quero fazer um curso, porque eu vou fazer agora realmente aquilo que eu gosto. Isso é impagável, porque você vê esse brilho, essa movimentação nos olhos da pessoa. Então, é bem importante que a gente leve em consideração que o envelhecer não significa que você morreu para o mundo, que você tem que desistir dos seus sonhos, dos seus desejos, das coisas que você gosta. Muito pelo contrário, é hora de você fazer ainda mais aquilo que gosta. Então, é isso que eu queria que vocês refletissem no dia de hoje. E para a gente poder encerrar esse programa, eu quero convidá-los para o exercício de acolhimento, né, desse envelhecimento. Então, vamos respirando fundo, fechando os olhos, enchendo o peito de ar. E cada vez que você inspira e solta, vai se conectando mais e mais com a respiração. Vai sentindo mesmo o ar entrando pelo nariz, descendo pela garganta, chegando aos pulmões. E cada vez que você inspira e solta, vai se conectando mais e mais com o seu corpo, com as suas emoções, com as suas percepções.
Lembrando que dentro desse processo não existe certo, não existe errado. E que a partir de agora nós vamos trabalhar com o poder criativo da sua mente. Nós vamos pedir para sua mente racional, para sua mente consciente, inconsciente, focar atenção nas suas percepções, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Nesse processo de inspirar e soltar, eu quero que você imagine que você está num gramado muito verde, num lugar muito lindo, cheio de natureza, que tem um céu azul, uma temperatura extremamente agradável. E que conforme você olha para essa natureza, você percebe que alguém se aproxima de você. Tem alguém vindo na sua direção. Conforme vai chegando mais perto, você nota que esse alguém tem bastante idade. E conforme vai chegando um pouquinho mais perto, você olha e você se reconhece. Você se reconhece porque você percebe que é você, que veio lá do futuro. Você daqui a alguns bons anos. E nessa distância bem confortável de você se olhar para você mesmo, verifica se é possível dizer para você mesmo assim: agora eu posso te olhar. Agora eu posso te dar um lugar. E eu quero te agradecer por todas as vezes que, independente da idade, você se fez presente através da sabedoria. Verifica se é possível você dizer para você mesmo assim: muitas vezes, quando jovem, precisei tomar decisões. Na fase adulta e até na fase madura. Todas as decisões que eu tomei, você estava presente através da sabedoria. Vê se é possível você dizer: mesmo que eu não tenha te visto antes, mesmo que eu nem soubesse da sua existência, hoje eu reconheço que durante todo esse tempo, você sempre esteve presente dentro de mim. E por isso, eu te agradeço pela paciência, pela sabedoria, por toda a experiência. E por toda a excelência de ter aprendido com você.
Agora eu devolvo o seu lugar. E juntas caminharemos daqui para frente. Porque quando eu devolvo o seu lugar, eu posso ocupar o meu. Quando eu devolvo o seu lugar, podemos caminhar juntas, com mais força, com mais coragem, com mais alegria e com mais inteireza. Verifica se você consegue dar as mãos para essa você. E verifica se é possível dizer: independente do tempo que nos resta, caminharemos juntas agora. Com muita vitalidade, com muita alegria e muita amorosidade. E verifica se é confortável para você. Dar um abraço em você mesmo. E agora, vocês dão as mãos e partem juntas por esse gramado, mais fortalecidas. E cada uma no seu tempo pode ir voltando para o aqui e agora. Muito bem. Então, mais uma vez, me coloco aqui à disposição se teve alguém que teve dificuldade em fazer o exercício, se teve alguém que não se sentiu bem, ficou com alguma coisa aí, me chama lá no privado, que eu vou dar um suporte, vou dar um apoio para te auxiliar nesse processo. E antes de encerrar, quero fazer um convite para vocês. Amanhã, quinta-feira, 19h30, vou fazer uma constelação familiar, na realidade uma dinâmica, uma vivência, junto com a minha queridíssima amiga Liliane Matages. Nós vamos falar sobre relacionamentos em todos os sentidos. Vai ser uma vivência, uma dinâmica bem bacana, com vários exercícios para que a gente possa desbloquear os relacionamentos na nossa vida. E são relacionamentos em todos os sentidos, tá? Então, afetivos, familiares, profissionais, de amizade. Então, se vocês tiverem interesse, também me chama lá no privado, que eu explico como é que funciona. E para encerrar esse programa, eu quero agradecer a presença de cada um e deixar aquele meu beijo no coração. Espero que de alguma forma tenha sido útil esse nosso papo. E nos vemos na semana que vem. Beijo, gente. Até mais.